Oi, gente, eu sou a Camila, vou abrir um vlog de leitura agora junto com o José Vicente, que já se distraiu. Agora nós vamos pro segundo livro do Projeto Zafon, Palácio da Meia-Noite. E nem sei se eu vou conseguir começar hoje, mas eu vou começar a gravar alguma coisa que der aí pra vocês. Esse é um pouquinho maior, tem 280, eu acho. 271 páginas. É bem gostoso de ler também. Eu lembro mais ou menos da ambientação, assim, alguns cenários, mas eu não lembro nada dessa história, então vai ser tipo uma leitura nova pra mim. Mesmo sendo uma releitura, não é de comer. Não é de comer. E talvez ao longo da leitura, ao decorrer da leitura, eu consiga me lembrar alguma coisa melhor. Mas eu lembro só, assim, algumas cenas, algum, tipo, cenário, assim, que se passa mesmo a história, mas muito pouco. Então acho que vai ser bem gostoso. Sapeca. Acho que vai ser bem gostoso e o que der eu vou contando aqui pra vocês. Oi, gente, hoje já é o segundo dia do vlog e eu ainda não li. Pra falar a verdade, nem comecei. Mas eu vou começar. Eu gosto de iniciar o vlog pra ver se me impulsiona, pra ver se me ajuda a ler mais rápido, a começar logo, enfim. Ontem não deu, espero que hoje eu consiga e eu vou falando pra vocês. Mas, na verdade, hoje eu quero conversar um pouquinho sobre esse projeto Zafon. De vez em quando eu faço a louca e começo as coisas assim meio amontoado, né? Então, no Príncipe da Névoa, eu não expliquei exatamente como que vai ser esse projeto, da onde veio, enfim, não falei nada sobre ele. Então, eu vou falar um pouquinho agora com vocês. Esse projeto é da Duda Menezes. Como sempre, eu vou deixar o canal dela aqui na descrição para vocês conferirem lá o projeto, quando ela deu o start desse projeto. E também vocês podem acompanhar, todo mês ela faz as resenhas com spoiler dos livros que ela tá lendo. Então, ela deixou um livro por mês e é o que eu tô tentando seguir, que não tá dando certo, né? Mas eu sempre tento. Então, eu tô lendo atrasada, mas tudo bem. No ano passado já, se eu não me engano, ela falou que teria esse projeto e ela lançou o projeto, abriu ele em junho. Então, nós vamos ler a obra completa do autor Carlos Ruiz Zafón, que particularmente é o meu autor preferido. Então, eu fiquei muito empolgada para esse projeto. Quando ela anunciou, assim, a ideia tal, que ela tinha em mente, ela não falou a data que começaria, mas eu sabia que ia ser esse ano. Então, eu sabia que eu ia estar com o nenê, que ia ser difícil, mas eu realmente queria muito ler, ainda mais, assim, eu adoro ler e depois ir conferir a resenha dela, o que ela achou. Eu adoro conversar com pessoas sobre livro. E eu tenho essa ânsia de falar sobre o Zafón. Quando eu leio os livros dele, eu fico assim, eu fico com meu marido, por favor, lê pra gente conversar, eu não tô aguentando, eu fico apavorada. Aí veio essa ideia de fazer os vlogs, porque as minhas reações lendo o Zafón são assim, uma loucura. Eu fico arrepiada, eu paro, volto, leio de novo, pego outro livro, comparo nomes, porque ele é muito assim, ele envolve a gente como numa teia de aranha mesmo, os livros dele. Então eu queria mesmo mostrar minhas reações. Eu não sei se eu vou conseguir fazer o vlog do jeito que eu queria, porque nem sempre eu consigo filmar quando eu tô lendo, nem sempre eu consigo parar depois que eu li alguma parte e já comentar com vocês. Mas pelo menos o que eu achei, a ideia central, eu acho que consigo passar no final de cada vlog. Então isso pra mim já basta, por enquanto, né? Vamos ver se eu consigo melhorar. A gente tá lendo na ordem cronológica que ele escreveu as histórias. Os 3 primeiros livros são a trilogia da Névoa. O que compõe a trilogia da Névoa? O Príncipe da Névoa, O Palácio da Meia-Noite e As Luzes de Setembro. Esses 3 livros que o Zafón publicou, inclusive ele falou que é voltado para um público mais jovem, que seria o que ele teria vontade de ler quando ele tinha, sei lá, seus 14, 15 anos. Porém, não tira o mérito do livro para que a gente leia em qualquer época da vida. Inclusive, assim, eu não li quando eu era criancinha, nem tinha esse livro no Brasil na época. Então, eu li em 2012, eu comecei a ler a trilogia da Névoa. Então, eu tinha 21 anos. Então, já era grande e gostei da mesma forma. Só que como faz bastante tempo que eu li, então agora eu já quero reler. E no Príncipe da Névoa já deu pra ver algumas coisas que mudaram. Então eu acho super válido a gente reler histórias que a gente gostou, ou até que não gostou, pra gente ver o ponto de vista algum tempo depois. Eu já reli A Sombra do Vento, de todos esses, mas eu vou falar um pouquinho com vocês então. Então os 3 primeiros são a trilogia da Névoa,
Eles são chamados de Trilogia da Névoa, porém eles são livros independentes, então não é continuação um do outro. O que acontece é que os três têm mais ou menos as mesmas características. Eles são histórias com jovens, envolvendo jovens, sempre vai ter um mistério envolvido, então tem amigos ou namorados, irmãos, que estão procurando solucionar algum mistério, alguma coisa esquisita que está acontecendo. Não me lembro muito bem do Palácio da Meia-Noite nem das Luzes de Setembro, então acho que vai ser gostoso. Eu não falei no começo, eu acho que eu falei no outro vlog, mas todas as leituras do projeto agora serão releituras para mim. A Sombra do Vento eu vou ler pela terceira vez, para vocês terem uma ideia. Mas quando eu li pela segunda vez, já peguei coisas que eu não tinha pegado de primeira. Então acho que valeu muito a pena. E agora que eu já li tudo, eu já sei o final, o desfecho de tudo, eu acho que vai valer mais a pena ainda. Então eu tô muito ansiosa. Então depois da Trilogia da Névoa a gente tem Marina, que é o livro mais independente, sozinho. Ele não tem vínculo com mais nada, não é considerado nenhuma série, né, igual os outros. É uma história maravilhosa, é um dos livros que eu tô com mais vontade de reler. Eu amei muito esse livro e eu não vejo a hora de ler ele de novo. Os personagens eram incríveis. É um livro muito emocionante, maravilhoso. Marina eu indico demais. É um livro assim também meio infanto-juvenil. José Vicente. Seria uma transição entre... relevem o José Vicente ali, tacando tudo as coisas. Seria uma transição entre os livros mais jovens para os livros mais adultos, na minha opinião. E daí, depois de Marina, nós temos então a série do Cemitério dos Livros Esquecidos. A Sombra do Vento foi minha porta de entrada para ler Zafon. Foi o primeiro livro que eu li. Eu confesso que eu comprei pela capa. Eu não sabia nada sobre o livro na época. Eu amei tanto. Foi o livro que mais marcou a minha vida. Como leitora, esse livro me transformou, de verdade. Então, esse livro me deu muita vontade de ler. Eu não sei nem explicar, eu queria conseguir transparecer aqui de alguma forma o amor que eu tenho por esse livro. Então, A Sombra do Vento é um livro incrível, eu vou reler pela terceira vez. E eu tô muito feliz de novo com essa leitura. Eu espero que eu consiga mesmo cumprir todos os livros do projeto, mesmo que atrasada, né? Eu não tô seguindo à risca as datas, então tá saindo o vídeo da Duda primeiro, mas eu ainda não terminei de ler, eu não assisto. Daí eu assisto no final. Mas gente, A Sombra do Vento é incrível. Apenas leiam, por favor. Gente, eu queria que todo mundo lesse esse livro, todos os livros do Zafon, mas a série do Cemitério dos Livros Esquecidos eu não consigo expor em palavras, assim, o tanto que eu amo essa série. Então nós vamos ter daí depois A Sombra do Vento, né, que é o primeiro da série do Cemitério dos Livros Esquecidos. O Jogo do Anjo é o segundo. O terceiro é O Prisioneiro do Céu. E o quarto é O Labirinto dos Espíritos. O Zafon costumava falar que os 4 livros da série do Cemitério dos Livros Esquecidos, eles podem ser começados, assim, vamos dizer, em qualquer ordem. Eles não têm uma sequência, né? Nós vamos ler nessa sequência cronológica que ele escreveu. Porém, na minha opinião, eu acho que você pode ler O Jogo do Anjo ou A Sombra do Vento, qualquer um primeiro, não faz diferença. Agora, O Prisioneiro do Céu e O Labirinto dos Espíritos é muito legal se você ler depois, porque vai fazer muito mais sentido. Quando eu li O Prisioneiro do Céu, eu lembro que eu ficava assim, de boca aberta, eu não acreditava, porque muita coisa fazia sentido. Então eu acho que você lendo A Sombra do Vento ou O Jogo do Anjo primeiro, você vai aproveitar muito mais a leitura dos próximos, vai fazer mais sentido, você vai amar mais. Porque eu acho que nesses 2 primeiros aí, a gente vai conhecer os personagens mais a fundo pra amar eles de verdade, pra que nos outros livros a gente continue com esse apego, né? Gente, eu nem sei se eu falei tudo que eu queria, mas é um projeto muito querido, que eu queria muito seguir, eu tô conseguindo seguir, eu tô muito feliz. Vamos ver se eu vou conseguir chegar até o fim. Eu vou, tenho certeza, só não sei em que data, né, com que prazo. Mas eu me propus a reler tudo, toda a obra do Zafon. Principalmente agora que, infelizmente, o Zafon faleceu esse ano. Então, quando a Duda pensou nesse projeto, planejou ele, o Zafon ainda estava vivo. Então, agora, mais do que nunca, é uma homenagem para ele, com certeza, esse projeto. É uma coisa muito importante, muito emocionante para quem é fã desse autor.
E eu vou até contar uma coisa pra vocês. Quando eu li primeiro A Sombra do Vento, depois eu li toda a trilogia da Névoa e Marina. Depois eu li O Jogo do Anjo e ganhei do meu marido o Prisioneiro do Céu. Mas eu não li, porque o Zafon demorava muito pra publicar os outros livros, né? O Prisioneiro do Céu demorou pra sair. Então eu queria ter aquele livro guardado, porque eu não queria ter um livro, eu não queria não ter o que ler dele. Olha só o nível da pessoa, da fã. E daí eu demorei tanto tempo pra ler o Prisioneiro do Céu. Daí quando eu li eu amei, falei, gente, que eu tô esperando, mas eu só li o Prisioneiro do Céu quando saiu o Labirinto dos Espíritos. Ganhei de novo do meu marido o Labirinto dos Espíritos. Daí eu tinha mais um guardado. Daí eu falei assim, então agora eu posso ler o Prisioneiro do Céu. Aí fiquei com o Labirinto dos Espíritos parado também, muito tempo. Até que no fim do ano passado eu li ele. Sei lá, criei coragem pra ler, né? Mesmo sabendo que não tinha nada. E se eu imaginasse que o Zafon ia morrer? Eu não ia ler de jeito nenhum, porque daí que eu ia ter certeza. Gente, eu tinha assim uma angústia de saber que não ia ter mais um livro disponível, inédito pra eu ler desse homem. De parar no meio. Nem sei mais o que eu tava falando, mas pra concluir, então, eu só queria falar que eu queria mostrar todos os livros do Zafon, né? Explicar o projeto, então. Caso alguém queira acompanhar o projeto no canal da Duda, ou quiser também acompanhar aqui comigo, eu sempre vou tentar gravar os vlogs pra vocês. E se alguém quiser ir lendo junto, comentar, eu vou adorar acompanhar também, saber a opinião de vocês desse meu autor preferido. Então é isso, espero que dê certo e bora lá, vamos tentar ler. Oi, gente, não voltei mais aqui pra falar com vocês, então, do Palácio da Meia-Noite. Mas eu tô lendo, viu? Faz 2 dias que eu comecei o vlog. Tô lendo assim, daquele jeito, né? Quando dá, intervalinho, blá, 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 madrugada. Mas tamo indo, tô seguindo. Tô aqui agora na página 113, não sei se vai dar pra ver aqui. Mas já tô cheio de marcaçõezinhas, mas tá muito gostoso de ler já. Foi só começar a leitura que os flashes começaram a voltar assim na minha cabeça. Então, logo no começo, o livro começa, na verdade, a ser narrado um pequeno episódio em 1916. E eu já lembrei essa perseguição mesmo. Um homem tentando salvar a vida de 2 bebês. Ele leva pra casa da avó esses bebês pra eles ficarem em segurança, porque ele tá sendo perseguido, ele e os bebês estão sendo perseguidos por uma figura sinistra, suspeita, misteriosa, bem a la Zafon mesmo. E daí dá um salto no tempo, assim, passa alguma coisinha no comecinho assim, do livro em 1916, daí a gente já vai pra 1932, acho que é isso. 1932, quando essas 2 crianças já têm 16 anos, que é quando essa figura bem sinistra prometeu que ia voltar atrás deles. Então é bem gostoso, é uma história de irmãos gêmeos. Esses 2 bebês são irmãos gêmeos que acabam tendo que ser separados, então, para ficarem mais protegidos. E a menina é criada com a avó e o menino é criado em um orfanato. E daí, no orfanato, ele faz amizades e tal, e eles têm uma sociedade secreta. Então é muito gostoso de ver essa parte. Os amigos, eu consegui lembrar mesmo algumas coisas. Já tô lembrando outras e supondo outras, então eu não sei se eu tô adivinhando ou se tá em algum lugar do meu subconsciente, né? Tá guardado. Mas tá bem gostoso de ler já. Eu vou contando mais um pouco pra vocês conforme eu avançar na leitura. Agora eu tô aqui na casa dos meus pais, acho que vou conseguir ler um pouquinho. E espero logo voltar pra conversar mais um pouquinho com vocês. Bom dia! Toda descabelada, acabei de tomar café. Só queria contar pra vocês que eu tô lendo e que esse livro é muito doido. Gente, e pra piorar... Não, porque ele é bem assim, tem umas cenas meio tensas, né? Mas ele não tá me dando medo não, igual o Príncipe da Névoa, vou falar a verdade. Mas eu queria contar que agora dei pra escutar um trem toda noite quando eu tô lendo esse livro. E esse livro tem um trem bem fantasma, assim, que aparece. Tipo, ai, credo, as pessoas... Meu Deus, José Vicente. As pessoas veem um trem, assim, que aconteceu um acidente, X lá. E é bem tenebroso esse trem. E agora na minha casa eu escuto esse trem toda vez que eu vou ler o livro. Vai vendo que coisa estranha. Mas, assim, dá pra escutar um trem mesmo da minha casa. Mas parece que eu nunca escutava esse trem à noite. Agora é só eu pegar pra ler esse livro antes de dormir, que eu escuto esse trem. Deu
Tô achando meio suspeito. Bom dia. Ai, gente, não dava pra ter sido pior, né? Eu fiquei muitos dias sem ler. Aconteceu tanta coisa. Faz umas 2 semanas, eu acho, da minha última atualização aqui. E eu fiquei doente, meu filho ficou doente, entre outras coisas que aconteceram no meio do caminho. E eu ia até cancelar esse vlog, mas daí eu fiquei com dó porque eu queria... É um projeto em cima de um projeto esse meu, né? Porque eu queria muito fazer os vlogs de leitura do Zafon, de todas as leituras, então eu resolvi que eu vou postar, eu vou tentar terminar o livro e fazer uma conclusão, pelo menos, eu não tô conseguindo gravar nada. Retomei a leitura e daí eu vou tentar contar pra vocês o finalzinho, pelo menos, só pra não passar em branco. Peço desculpas pra quem tava acompanhando e espero que os próximos sejam melhores do que esse. Realmente, assim, às vezes na vida a gente tem que largar tudo e acudir certas coisas, e esse mês foi isso que aconteceu. Então, primeiro eu não estava bem, depois meu filho, que é a prioridade da minha vida, então vamos respirar, voltar. Então, esse mês foi um mês meio difícil, mas que graças a Deus tá tudo bem, tá tudo melhorando. E eu vou tentar dar um fechamento no vlog, assim, contar mais ou menos o que eu achei quando eu terminar a leitura. Oi, gente, voltei finalmente, então, para falar com vocês. Terminei o Palácio da Meia-Noite e vamos ver o que eu achei dessa vez, dessa releitura. Bom, a narrativa continua sendo brilhante, né, do Zafon, eu amo, prende muita atenção da gente, mas não gostei tanto quanto eu achava que eu teria gostado, quanto eu me lembrava, vamos dizer assim. Bom, vamos por partes. Então a gente vai conhecer aqui a história principalmente do Ben e da Cher, ou Sheer, os irmãos que foram separados, né, quando pequenos. E logo no começo do livro, como eu falei pra vocês, tem uma perseguição. Uma figura diabólica, assim, começa perseguindo esses 2 bebês. E como eles são separados e essa figura misteriosa perde eles de vista, enfim, jura que vai voltar quando eles completarem 16 anos. Então, nós vamos pular para 1932, que é quando as 2 crianças, os 2 bebezinhos, estão completando 16 anos. A menina, a Cher, foi morar com a avó e o Ben ficou no orfanato. Então, agora que ele tá com 16 anos, ele tem que sair desse orfanato. Então, é meio que a despedida dele lá, dos amigos e tal. E a Cher viveu com a avó a vida inteira, os 16 anos dela, só de cidade em cidade, de casa em casa, fugindo mesmo, a avó paranoica, desesperada, né, com alguma coisa que fosse acontecer, porque a avó sabia dessa perseguição que aconteceu, dessa figura que estava atrás deles, enfim. Eles acabam se conhecendo, então os 2 irmãos já se aproximam de imediato, e essa sociedade secreta que o Ben participa lá dos garotos do orfanato, ela vai também se adentrar em meio de fim da sociedade, porque as crianças já estavam se separando, né, os adolescentes de 16 anos já iam todos embora do orfanato, iam ver o que o destino reservava para eles fora de lá. E ela acaba, nos 45 do segundo tempo, chegando também, fazendo amizade com eles e se aproximando muito do Ben. E eles já ficam amigos e tal, e eles começam a descobrir alguns mistérios que tá permeando eles também. E essa figura vai realmente atrás deles, então eles vão se unir com o pessoal da sociedade secreta, que se chama Showbar Society, se eu não me engano. Não sei, nem sei assim que fala, mas tudo bem. E eles vão se aproximar, se unir para tentar vencer, entender de onde veio essa figura misteriosa, esse demônio, fantasma, sei lá o que pode ser isso. E eles vão querer enfrentar isso daí juntos, vão tentar desvendar os mistérios que tá por trás disso, por que essa pessoa, essa personificação do mal aí tá atrás deles. E vão lutar mesmo contra isso. Então esse é meio que o desfecho do livro. Esse livro, eu assisti o vídeo já da Duda, né? Que na verdade esse mês eu tô toda embolada, né? Eu assisti agora no fim do mês. Mas eu já assisti o parecer dela.
E eu concordo com ela em uma coisa, esse livro me lembrou muito a ambientação do It, porque eu nunca li It, mas eu já assisti os filmes, né? Então tem também essa aproximação, essa união de crianças que vão tentar encarar uma figura cabulosa lá, vão tentar vencer aquilo tal, vão se unir, vão arquitetar planos para conseguir vencer, encarar isso daí tudo. E aqui nesse livro também, então isso é muito legal. A narrativa do Zafón muito boa, como sempre, né? Prende a gente do começo ao fim. Mas não sei se também porque esse livro ali ele é muito picado, aconteceram alguns problemas, como eu falei com vocês, e daí eu tive que parar tal. Eu não demorei tanto assim em comparação com outros anos, mas eu queria estar fazendo uma maratoninha, né? Igual eu falei dos livros do Zafón para gravar o vlog. Dessa vez não foi possível, mas tudo bem. Não foi menos interessante a leitura, porém eu achei que o desfecho foi um pouco forçado em algumas situações. Foi um pouco assim embolado ou talvez apressado. Teve assim, um jeito de acabar a história. Então, pra mim, pareceu um pouco forçado demais em algumas coisas e tal, mas no modo geral foi muito bom também a leitura. Eu acho que agora eu gostei um pouco menos, como eu falei, do que eu tinha gostado da outra vez, do que eu me lembrava, né? Que eu achei que eu tinha gostado. Mas enfim, a leitura não foi menos prazerosa por isso. E é muito gostoso de ver esses jovens trabalhando junto, planejando as coisas. O final, assim, sempre aquelas cenas eletrizantes e tal. Parece mesmo que a gente está assistindo alguma coisa. A gente consegue visualizar muito bem tudo. A estação antiga de trem, que essa história tem muito disso, né? Então achei que foi muito bom, valeu a pena a releitura. Mesmo assim, eu indico muito pra vocês. Eu acho que esse aqui da trilogia da Névoa, esse é o mais, assim, mediano, vamos dizer. Mas ainda assim, gostei muito, dei 4 estrelas, então não deixa a desejar também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vlog. Dê uma oportunidade pra esse livro também, é uma leitura que vai fluir muito bem. E vocês vão lendo um tapinha, assim, se não tiverem muitos imprevistos, né, que nem eu tive. Mas, de qualquer forma, foi muito prazerosa, valeu a pena a leitura e eu indico pra vocês. Muito obrigada pela companhia, um beijo e até mais!